Atos, um dos capítulos mais longos de Atos, Atos capítulo 6, versículo 11 até o 53 do capítulo 7. A gente vai ler todo o texto, depois a gente vai analisar os pontos principais da defesa de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, primeira testemunha. O termo mártir significa testemunha. Estevão é aquela que abre a nuvem de testemunhas da igreja do Novo Testamento. Versículo 11 do capítulo 6, diz o seguinte: Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: Porventura isto é assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige a terra em que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, o circuncidou ao 8º dia, Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante a Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. E sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai, Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E José desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. E aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia a José, e esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Neste tempo nasceu Moisés, era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo-o maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como também mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, esteve com o estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio da sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão.
Aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a qual o haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. É este aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, a qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram a Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vos fizestes para adorar. Transportava-o-eis, pois, para além da Babilônia. Estavam entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, a qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, a qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e, ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não aguardastes? Temos aqui um trecho longo, um trecho muito longo, em que basicamente o que Estevão faz? Ele conta toda a história do Antigo Testamento. Então, se você não leu o Antigo Testamento, aí está o resumão. Aí está o resumão do Antigo Testamento. Só um adendo. Para quem está aqui em James, verso 45, está escrito Jesus, porque no grego é Jesus. Josué e Jesus no grego é a mesma coisa. Então, eles traduziram literalmente, mas ali tá Jesus, é Josué, mas é o mesmo nome. Dito isso, a gente vai ver aqui o ataque dos judeus e a defesa de Estevão. Primeiro, qual é o ataque dos judeus? Aqui, se você observar no versículo 11 ao 15, primeiro, você observa que foi uma motivação desonesta. Homens foram subornados para falarem contra Estevão. Eles não podiam resistir a Estevão, no verso 11, então subornaram pessoas exatamente como fizeram com os guardas em relação a Jesus, né? Subornaram os guardas para dizer que Jesus, o corpo dele tinha sido roubado. Então, subornaram. Quem subornou? Os judeus. Os judeus estavam preocupados com o quê? Com a lei. Não falarás falso testemunho contra o teu próximo, um dos 10 mandamentos. O que os judeus fizeram? Falso testemunho contra o teu próximo. Então, eles não estavam preocupados com a lei. Eles não estavam preocupados com a palavra de Deus. Eles estavam preocupados com o quê? Com a posição deles. Porque se a pregação de Estevão estivesse certa, se a pregação de Estevão fosse correta, aconteceria a mentira que eles falaram no versículo 14, que fala que Jesus iria mudar os costumes e o próprio lugar do templo. Por quê? Se de fato o Cristo é o Messias e o sacrifício, a qual Deus propiciou para a salvação do mundo, logo, a função do sumo sacerdote não seria mais útil e o próprio templo não seria mais útil.
Embora a igreja no início não pregou isso, a conclusão lógica disso era que, se o cristianismo é verdadeiro, o judaísmo está obsoleto. Então, uma coisa muito importante, cresce no meio evangélico, a partir do século XIX, e aqui não é antissemitismo, mas é uma constatação, uma idolatria a Israel. O Antigo Testamento, a religião do Antigo Testamento não é a mesma religião dos judeus de hoje. Se o cristianismo está certo, o judaísmo acabou. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento de todas as festas, todas as promessas, toda a simbologia do Antigo Testamento. Então, aqui essa acusação que eles fazem contra Estevão, embora Estevão não tenha falado isso, Estevão não falou palavras contra o templo, a conclusão lógica que eles entenderam é: se Jesus é o Messias, o rei chegou, não há mais necessidade de nós. Então aqui a motivação desonesta deles é por proteção do seu próprio cargo. Eles estão lá botando em causa própria. É o que eu falo. Se você vê alguém que fala o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, casamento homossexual não é errado, provavelmente a pessoa ou ela é, ou tem alguém no círculo dela que é. A Bíblia não se importa com quantos casamentos você tem. Ou ela tem alguém próximo dela que tem 500 casamentos, ou ela mesma tem 500 casamentos. Então, geralmente, quem defende essas coisas está legislando em causa própria, como os judeus aqui fizeram. Só que aqui é só o ataque dos judeus, e eu quero me concentrar na defesa de Estevão. Estevão foi acusado de falar coisas que não fez. Estevão foi acusado de proferir palavras que não disse. Qual seria a atitude nossa, normal? Não, eu não falei isso, vocês estão mentindo, vocês estão falando mentiras. O que Estevão faz? Como é que começa a defesa de Estevão? Aqui é interessante, né? Qual é a pergunta do sumo sacerdote no verso 1? Porventura isso é assim? Nenhuma semelhança com o que ocorre hoje em alguns países, onde o legislativo já tem a sentença marcada, nenhuma semelhança, né? Então ninguém pode me acusar de nada, eu não estou falando que tem nenhuma semelhança, né? O sumo sacerdote é assim, porque ele queria que Estevão falasse que não, para então ele falar que era. E o que Estevão faz? Ele se defende? Não. O que Estevão começa a usar? A Bíblia. Estevão começa, diante daquelas pessoas, ele entende que tem uma oportunidade de falar das Escrituras, e ele começa usando a Bíblia. Ele diz o seguinte, ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. Ele começa, e aí eles são obrigados a escutar, porque quando um judeu começa a narrar a história da salvação de Israel, os outros judeus, por respeito, vão fazer o quê? Vão parar para escutar, porque é a palavra de Deus. Então, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, e ele continua. Então, ele recapitula toda a história, utilizando o que? As Escrituras. Qual seria a reação natural de qualquer pessoa acusada? Se defender imediatamente. Estevão não está preocupado se o estão caluniando. O que Estevão está preocupado? Se essas pessoas entenderam a mensagem de salvação. E ele começa então a falar toda a história da salvação, a falar tudo o que Deus fez na história do povo de Israel. Isso é importante para nós. Por quê? Porque muitas vezes a igreja é atacada nos dias de hoje, né? A igreja é atacada nos dias de hoje. Vocês são homofóbicos. Qual é a nossa reação? Nós não somos homofóbicos. A gente fala diretamente assim. Ou vocês não têm misericórdia. Não, nós temos misericórdia. Nós estamos nos defendendo. Nenhum problema em tese. Mas, primeiro, eu acho que a gente vai fazer o seguinte: o que Deus diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? A sua luta não é comigo, eu sou só o carteiro. Mas você fala o nome de Deus. Eu não falo o nome de Deus, a Bíblia é a palavra dele. Eu não tenho a capacidade de dizer o que Deus está dizendo ao mundo, a não ser por aquilo que ele revelou. Aí qual tem que ser a nossa atitude quando somos caluniados? Ouvir, pois, agora o que Deus diz. Aí você fala a palavra de Deus. Tem uma frase que ela é muito irritante para quem leva as Escrituras a sério. Duas palavras, na verdade. Eu acho. Pastor, eu acho. Quando a coisa não é uma coisa clara nas Escrituras, beleza. Mas, pastor, eu acho que devia ser assim o negócio da igreja. Por quê? Por que deveria? Pastor, eu acho que casamento é assim. Por quê? O eu acho é muito perigoso. Por quê? Porque ele não está baseado nas Escrituras. O que devemos fazer? Como diria sempre Billy Graham em suas pregações, ele sempre começava com duas palavras também. Não era eu acho. Sabe qual é a palavra que Billy Graham começava as pregações?
e as afirmações. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Foi o que Estevão fez, a Bíblia diz. E o que Estevão, utilizando a Bíblia, mostrou a essas pessoas? O que Estevão fez? Primeiro, Estevão, ele vai mostrar as atitudes erradas dos pais. O verso 9, dos pais dos judeus. Isso é interessante. Os judeus eram filhos das 12 tribos de Israel, dos patriarcas, né? Olha o que ele fala no verso 9. E os patriarcas, deixa eu tirar aqui o fio. E os patriarcas, movidos de quê? De inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Olha, os patriarcas, os pais das tribos de Israel, os 12 patriarcas estavam movidos de inveja e venderam José. Ele está aqui lançando a base do seu discurso, que é o seguinte: olha, vocês não achem só porque vocês são filhos de Israel que vocês estão certos. Porque os patriarcas, já leram a história dos patriarcas? Só tem um que presta, que é o José. Só um. Os outros todos seriam excluídos dessa igreja por conduta imoral, né? Foram lá, mataram a cidade inteira, porque estupraram a sua irmã, mas foram lá, então se circuncisa, fizeram uma tramóia para os caras ficar fracos e mataram todo mundo, jogaram o irmão no buraco, né? O Judá se deita com a sua nora, é terrível, terrível. O Rúben, que é o mais velho, tem um caso com a concubina de seu pai, que seria o equivalente da madrasta. É uma história terrível. Aí o que ele fala? Esses patriarcas, movidos de inveja, venderam José. Então ele começa aqui a mostrar as atitudes erradas dos pais. É ali o versículo 25. O sermão de Estevão é muito bem construído. Ele se defende, claro que se defende, mas usando as escrituras e mostrando que vocês não estão agindo diferentes, né? O versículo 25 diz o seguinte, falando da história de José e por aí. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de Moisés, melhor dizendo, Moisés, né? E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como também mataste o egípcio? Moisés aqui, ele desce para ver como é que estava o povo, e ele vê um egípcio maltratando um judeu. Aí ele, no impulso, errado, mas no impulso ele acaba matando o egípcio. Aí, depois, no dia seguinte, ele vê 2 judeus se brigando. Aí ele fala: não briguem, vocês são irmãos, vivam em paz. O que é que esses 2 israelitas fizeram? O que eles falaram? Quem você pensa que é para se colocar como juiz nosso? Quem você pensa que é para se colocar como aquele que vai decidir se está certo? Você vai me matar também? Quando ele fala isso, obviamente Moisés se liga: opa, todo mundo já sabe, vão querer me matar. Você faz uma burrada, para ajudar outra pessoa. E depois, quando você vai falar: calma, não façam isso, o que essas pessoas fazem? Eu sei que você fez. Quem você pensa que é? Notemos aqui que Moisés ainda era príncipe do Egito. E eles falaram assim com Moisés. O que a gente está observando aqui? Que na história do povo de Deus e na história da salvação, aqueles a que Deus usa sempre são, por vezes, relegados a nada e sempre são, por vezes, ofendidos por aqueles que deveriam entender a posição dessas pessoas. Então, é isso que Estevão está mostrando. Eu sei que vocês são sacerdotes, eu sei que vocês são líderes, mas deixa eu contar a história do nosso povo para vocês, né? E se você ver a história da igreja também, é mais ou menos isso também, né? A história da igreja é muito próxima também. O verso 38. Verso 38 diz o seguinte, né? Agora, ainda continuando falando de Moisés: este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, a qual recebeu as palavras de vida para nos dar, a qual nossos pais, o quê? Não quiseram obedecer.
Antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram a Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. A construção do discurso de Estevão, ela é maravilhosa, porque ele podia exaltar os feitos de Deus como ele faz, só que ele está dando tapas com luva na cara dos israelitas aqui, dos judeus, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. E aqui ele fala, o povo voltou para o Egito, fisicamente não. Como é que o povo volta para o Egito? Em seu coração. Em seu coração. Por quê? Porque queriam deuses. Ele está preparando todo o discurso porque eles estão rejeitando Jesus. Olha que coisa interessante. Antes o rejeitaram em seu coração, dizendo: faze-nos deuses. Fizeram então um bezerro de ouro. Agora, veja bem qual é a situação aqui. Estevão tinha acabado de fazer milagres e sinais. No versículos 8, o versículo 8 vai falar isso, né? Estevão cheio do capítulo 6. Estevão cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E o povo estava fazendo o que o Estevão estava rejeitando. Deus acabou de enviar um monte de praga para o Egito. Aqui na história, um monte de praga. Rebentou com o Egito, o pessoal sai carregado de ouro do Egito, o mar se abre, cai maná, e Deus fala no monte, e depois Moisés sobe para trazer o que Deus falou. Deus tinha feito muitas coisas. Moisés demorou 40 dias, né? 1 mês e 10 dias. Em 1 mês e 10 dias, aquele povo mandou fazer ídolos. Diante de tantos sinais. Então, o que o Estevão está mostrando? Em pouco tempo, os nossos pais não quiseram obedecer e voltaram o seu coração para o Egito. Eles voltaram o seu coração, não voltaram fisicamente, mas voltaram em seu coração para o Egito. Então, ele está mostrando aqui que eles, os pais, estavam com as atitudes erradas. E os pais da nação de Israel estavam fazendo o quê? Estavam rejeitando. Porque o que o judeu comum fazia? Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos dos patriarcas, nós somos filhos de Moisés. O que eles ignoravam ou botavam embaixo do tapete? Que toda a história de Israel foi uma sucessão de rejeição, de desobediência a quem Deus enviou. Toda a história. Quem aqui já leu o Antigo Testamento? É isso, não é? É Deus falando durante séculos e séculos: vocês estão errados, vocês estão rejeitando. Eu não sei como ainda tem gente que não crê que a graça é resistível. A graça é muito resistível, né? O verso 40 vai mostrar isso, né? E agora ele vai mostrar uma coisa interessante, que eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa que os pais tinham feito, né? O verso 45 vai dizer: a qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse da terra prometida, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, e que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. Então ele está falando aqui o que? Olha, mas ainda assim Deus levou a gente para a terra. Porém, o verso 51, homens, aqui ele pausa a história e a conclusão do discurso. Homens de dura cerviz, aqui é um xingamento. Qual é o grande orgulho do judeu? Ser circuncidado. Ele fala: homens de dura cerviz, que não dobram o pescoço, que não se ajoelham, e incircuncisos de coração. Vocês não são povo de Deus. Vocês têm um coração incircuncidado. Vós sempre o quê? Resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Olha a construção maravilhosa do discurso de Estevão para se defender. Ele não está repetindo toda a história porque ele está enchendo linguiça. Ele repetiu toda a história para chegar no verso 51. Vocês escutaram o que os pais de vocês fizeram? Vocês estão fazendo a mesma coisa. Estão repetindo os mesmos erros. Não é surpresa que vocês estejam rejeitando o Messias. Diante de sinais, milagres de Jesus, dos apóstolos e agora do próprio Estevão. Eles faziam o quê? Rejeitavam. O mundo sempre rejeitou a Deus, mesmo quando o mundo chama a si mesmo de servo de Deus. O mundo sempre rejeitou a Deus.
Existiam pessoas na nação de Israel que eram incircuncisas de coração. Existem aqueles que se chamam pelo nome do Senhor hoje, que são incircuncisos de coração. Homens de dura cerviz que sempre resistem ao Espírito Santo. Não nos é surpresa. Não nos é surpresa. E ele vai falar aqui, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Teve algum profeta que não foi perseguido? E eles não podiam responder, né? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós fostes traidores e homicidas. Agora ele pesa mais a mão. Vocês traíram Jesus e vocês mataram Jesus. Quando? Quando falaram, não temos rei senão César. Vós que recebestes a lei por detenção dos anjos e não a guardastes. Qual era a preocupação dos judeus no início ali? Que esse homem está falando contra a lei. Agora ele fala, vocês nunca guardaram a lei. É tudo mentira de vocês. O discurso de Estevão é uma aula em como nós devemos nos defender. As pessoas não recebem a Cristo porque a igreja não dá testemunho. Embora muitas vezes ela não dê testemunho. Elas não recebem a Cristo porque são homens de dura cerviz e circuncisos de coração. É simples. Vão achar qualquer motivo. Claro, por causa de falsos profetas, o caminho da fé é blasfemado. Mas não pensem que se não houvesse nenhum problema nas igrejas, as pessoas, meu Deus, então vou servir a Deus. Não é verdade. São pessoas de dura cerviz e circuncisas de coração. Qual profeta não foi perseguido? Qual homem de Deus não foi perseguido na história? Qual homem de Deus não foi caluniado? Se até Jesus foi, essa é a pregação de Estevão. E aqui, qual é a consequência disso? Poxa, é verdade. Estevão está certo. Os nossos pais sempre desobedeceram e a gente está fazendo a mesma coisa. Eles pensaram isso? Verso 54. E eles, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e faziam o quê? Quem range dente é cachorro. Estavam rangendo dente de quê? De raiva. Querendo estraçalhar. Aqui é o contraste. Os homens que ouviram esse sermão bíblico, o sermão proferido cheio do Espírito Santo, qual foi a situação deles? Se fôssemos mais cheios do Espírito Santo, todo mundo ia se converter. Não, ouviram um sermão bíblico e rangiam os dentes, enfureciam os seus corações. Mas Estevão estava o quê? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos aonde? Na multidão que não queria ouvi-lo. Onde é que ele fixou os olhos? Fixando os olhos no céu. E o que ele viu? A glória de Deus. Quando nós fixamos os nossos olhos no mundo que não quer Deus, nós vamos ver pessoas enfurecidas que rangem os dentes e vamos ficar muito abalados. Quando nós fixamos os olhos nos céus, o que nós veremos? A glória de Deus e Jesus à direita de Deus. Claro que eu estou falando de maneira simbólica, né? Estevão aqui viu literalmente. Então, Estevão prega, eles se enfurecem, Estevão cheio do Espírito Santo, vê o Senhor Jesus. E agora ele não fala mais para convencer o povo. O verso 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita da mão de Deus. Quando ele usa a expressão Filho do Homem, a expressão de Daniel, quando o Filho do Homem recebe todo o poder do Ancião dos Dias, é uma clara alusão à divindade de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, agora eu estou vendo Deus o Filho do Homem, aquele que recebe o poder à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E qual é veja bem, não é o Zé das Cores falando, é alguém que fez milagres e prodígios e sinais na frente deles. E qual é a reação dos judeus no verso 57? Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. Não quiseram ouvir, berraram, eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso. E o expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado, aqui a introdução já de Lucas, que veio a ser chamado Paulo, um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aqui um ponto importante, quem crê no som da alma tem um problemão. A pessoa fica dormindo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aí Jesus fala, não, fica dormindo até eu voltar. Não, né? Não, obviamente que não. O que aconteceu? O Senhor Jesus recebeu o espírito de Estevão. Ele ora, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O seu corpo adormeceu. O seu espírito foi recebido por quem? Pelo Senhor.
Então a gente vê aqui que esse discurso foi um discurso, uma pregação que terminou em morte, mas uma morte gloriosa, o primeiro mártir da igreja. E a gente observa que sempre na história da igreja as pessoas, e na história do povo de Deus, na verdade, as pessoas tendem a desobedecer. É o coração humano. Claro, muitos se convertem, mas muitos não se convertem. E como Estevão, nós devemos nos apegar às Escrituras, à Bíblia, independente da reação das pessoas, e ficar com os nossos olhos fitos no céu. Nossos olhos fitos no Senhor Jesus. É isso que precisamos para continuar a caminhada cristã. Porque há muitos enfurecidos e há muitos com os dentes rangendo contra nós. Mas quando nós olhamos para o Senhor leva o nosso fardo, né? E não ficar com raiva. Verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Tem outros para imputar, mas esse não. E tendo dito isso, adormeceu. Que a gente possa ter o mesmo coração de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um dos 7 a qual os apóstolos impuseram as mãos. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Alguma pergunta? Não? Ok, pensei que alguém ia perguntar como eles tinham tanta pedra, né? Tudo que é lugar eles pegam pedra. Aqui eles conseguiram apedrejar, mas só levaram Estevão para os braços do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, e porque temos a ciência, Pai, que quando adormecermos, o Senhor receberá o nosso espírito. Então pedimos, Senhor, nos ajude, Deus, a sempre termos uma defesa bíblica baseada nas Escrituras, Senhor. Nos ajude a entender que na história do mundo, Deus, os grandes homens e mulheres de Deus foram apedrejados, foram desobedecidos, foram caluniados, e nos ajude a ter os olhos fitos em Ti em todos os momentos de nossa vida, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.